olhar para o que o time está rendendo agora, que é um nada. O Atlético é um latifúndio de um nada. Nada. Esse time precisa jogar mais, esse time precisa responder melhor. O Felipão precisa se inteirar, se envolver mais com as coisas do clube. Ele não sabe que é um clássico com uma torcida, ele não sabe que o Hulk vai bater 100 gols, se perde, empata ou ganha, para ele é a mesma coisa, ele não muda a fisionomia, ele não faz esse time pulsar com a torcida na arena, e qualquer time, aí não, qualquer, não tem nenhum menosprezo a todos que jogam na arena, onde o Atlético tem inclusive mais vitórias do que derrotas e empates. Aliás, parece que foi o primeiro empate, não é isso? Isso. E é isso, né? Primeiro empate. Então é o seguinte, a questão é que o time dele não vibra, não tem envolvimento nenhum com o clube, com a torcida. Agora, e isso que eu estou dizendo aqui é um risco, sabe por quê? Porque se daqui a pouco engrena, mais pela questão técnica do que pelo próprio trabalho de organização, aí vão dizer, e aí, você vai falar o que agora? Foi o que aconteceu no passado, 10 jogos sem vitória, eu falei, continuar desse jeito, Felipão tem que meter o pé. E aí no retorno arrancou, e aí esse negócio do retorno do ano passado vai ser usado até quando na temporada? Vocês acham normal que o Atlético, com o elenco que tem, com o custo que é empregado nisso aí, com o estádio que até agora não faz o time pulsar com a torcida e que todo mundo joga à vontade, você acha que isso é absolutamente normal do jeito que está sendo aplicado? Vocês acham que esse elenco que o Atlético tem não merece um treinador que faça esse time, no mínimo, apresentar mais organização? Tudo bem se você pensa isso. Eu não penso. Eu não penso. E eu não vou ficar aqui metendo ressalva, depois de uma crítica, para lá na frente os caras não falarem assim, aí chupa aí, ó, campeão mineiro, faz mais que obrigação. Chupa aí, campeão da Copa do Brasil, legal, preparado para ser. O elenco tem bala para ser campeão. Ah, ganhou a Libertadores, beleza, lá na frente, mas nós estamos analisando o que aconteceu até agora. Para mim, um nada. José Augusto Toscano, boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Everton. Boa tarde aos companheiros. Boa tarde a quem nos acompanha. A honra, a satisfação é toda minha. Eu não vou me delongar, não, porque eu concordo com você e vou destacar aqui 3 pontos. O primeiro deles é esse argumento de quem está em início de temporada, mas está em início de temporada para todo mundo. E mesmo em início de temporada, já era para o Atlético estar apresentando algo mais palpável, se é que podemos dizer assim. De 5 partidas, vamos dar um desconto aí para o Clássico, porque o Clássico equilibra as coisas. O desse ano teve toda aquela patetice de não ter torcida, então aquilo estimula mais ainda o adversário. Mas era para o Atlético ter pelo menos 12 pontos. 4 vitórias era para ele ter. Mesmo jogando mal. A diferença técnica do elenco do Atlético para os outros 11 disputantes do Campeonato Mineiro do módulo 1 é grande. E o Atlético não está fazendo valer essa sua diferença. E se ainda fosse um clube, um time que tivesse mudado muitas peças, ainda você pode compreender. Mas não é. É o mesmo grande elenco do ano passado, acrescido de um grande jogador, que é o Scarpa. Está sendo, inclusive, morto pelo Filipão. Acho que o Atlético vai se classificar em primeiro do grupo dele, até porque ontem o Vila deu uma força gigantesca. O Atlético vai fazer a final do Campeonato Mineiro. É o favorito ao título mineiro. Mas, mesmo se confirmando tudo isso, não apaga esse início de temporada, que é um início, mas também lá se vão 30 dias ou mais. Ô Toscano, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Você falou aí a respeito do retorno do Campeonato Brasileiro do ano passado, o HG também lembrou isso, e ao longo do retorno do Campeonato Brasileiro, a gente falava uma coisa que era, o Filipão ele não consegue tirar o melhor de cada um dos seus atletas, que esse é o trabalho do treinador, é fazer com que cada um dos atletas demonstre o melhor que ele tem em campo para pegar e no conjunto fazer um time vencedor, um time que conquiste algo que encante, mostrando pelo talento que cada um desses jogadores tem, e o elenco do Atlético é muito recheado de grandes talentos. Vendo isso, a gente pensa o seguinte, no retorno do ano passado, quantos jogos foram de encher os olhos do torcedor atleticano? A gente pega alguns jogos e a gente vai lembrar de momentos brilhantes de cada uma de suas estrelas. Eu queria fazer uma atividade com o torcedor do Atlético hoje, de pegar até o retorno do Campeonato Brasileiro do ano passado e esses jogos agora de momento. Se não tem o brilho de determinados atletas, o Atlético vai passar um perrengue em todo o jogo. Você pega esse jogo de ontem,
quando o Everton falou a respeito de estar matando o Gustavo Scarpa. Quando o Gustavo Scarpa foi contratado, a gente imaginava que o Scarpa fosse o elo para fazer Paulinho e Hulk jogar ainda mais. O que a gente tem visto é uma anulação do talento do Gustavo Scarpa. Ontem, ele fazendo... o Valu citou o Pavon, que era o auxiliar de lateral. O Scarpa ontem também foi isso. Ele abria pelas alas e pegava e não conseguia construir em momento nenhum para fazer esses jogadores de frente jogar. O Atlético hoje é um amontoado de jogadores correndo atrás da bola. É uma loucura o que a gente vê nos jogos do Atlético. É uma falta de criatividade os 90 minutos. A gente não vê nenhum tipo de triangulação, não vê aproximação entre o ataque e o meio-campo, não vê nada que é passivo de treinamento. A gente não vê nada que você palpe e fale, isso é treinamento. Hoje o Atlético, você pegando o recorte do Atlético dos 5 jogos, parece que esse time foi todo montado agora em 2024. Parece que esses caras foram apresentados no vestiário, porque nenhum concatena nenhuma ideia um junto com o outro. Então, na minha visão, é treinador. É um trabalho que tem sido feito e que é muito, mas muito questionável. E o Filipão, quando vai para a coletiva e é questionado, ele se posiciona numa altura da mais alta arrogância e não consegue explicar absolutamente nada ao torcedor do Atlético. Boa tarde, Thiago Fernandes. Tudo bem, Boa Thiagão? tarde, Meu massoterapeuta favorito. Você quer que eu fale alguma coisa? Ganha bem pra isso, né, Thiagão? Mas boa tarde, HG, boa tarde, Elton, Toscano, Valu, amigos de casa. É curioso, HG, eu entendo a chateação, o desespero em alguns momentos, mas não nesse, especificamente. É natural que os times oscilem para mim, independentemente de ser um trabalho continuado do Filipão nesta temporada. Imagina se fosse início. Eu lembro muito bem, ano passado, no segundo ano já do Renato Gaúcho, do dia 1º de junho de 2023. 2 amigos meus, eles citaram que era um deserto de ideias, um trabalho muito ruim, Pode muito citar fraco, meu nome, eu sou um muito desses. fraco. E era. E aí, Cita os o nomes, Renato fala a fonte. terminou como vice-campeão brasileiro. O Cuca, em 2021, ele sofreu muita rejeição da torcida, mesmo depois de iniciar o trabalho. E aí, chegou a prometer que em 10 dias faria aquele Atlético jogar bola. E teve muita rejeição, inclusive chegou a brigar com o Hulk, colocá-lo no banco, teve um problema interno muito grave. Tudo isso no Campeonato Mineiro. Então eu acho que esse início de temporada é natural que aconteça esse tipo de oscilação, esse tipo de dificuldade nas equipes. E aí, independentemente do fato de o treinador estar há mais tempo ou ter chegado neste início de ano, o Atlético, eu não tenho dúvida alguma, vai brigar por títulos nessa temporada, como fez na temporada anterior. Independentemente de ser o Filipão ou de ser um outro treinador que tenha um mínimo de qualidade. Então, o início de temporada, ele engana muito a gente. Engana muito. A gente pode ficar aqui horas citando casos de times que começaram muito mal ou começaram muito bem e terminaram muito mal. A gente tem o Palmeiras, que foi campeão da Copa do Brasil, o próprio Filipão, inclusive, acho que acabou rebaixado em 2014. A gente tem o mesmo Curitiba naquele ano, que faz, ou 2012, salvo engano, faz um baita ano, um baita início de ano e depois vai mal na temporada. Então, eu fico muito resistente em achar que esse início de temporada dê algum tipo de veredito. Como eu disse, o retrato mais recente para mim é do Renato, que era um deserto de ideias e acabou sendo um deserto de segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Pois é. Filipão foi um deserto de ideias e foi terceiro colocado. Mas foi terceiro colocado. O Atlético Deserto, da última... continuou sendo deserto de ideias, O Atlético da última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado é o Atlético atual. Só que é o seguinte, infelizmente o massoterapeuta do Filipão está trabalhando aqui com o futuro, com o imponderável. Ele está trabalhando com o futuro. Você está trabalhando com o futuro, nós estamos analisando o momento. Cara, o momento. Veja bem, o torcedor precisa entender, não é possível. Nós estamos
tratando do momento. O momento é ruim, mas então não necessita isso. desespero. Agora, como esse. não é questão de desespero. Me parece, Everton, que é muito mais um incômodo pessoal do que qualquer outra coisa. Claro que não, tem Claro nada. que é. Óbvio que não. Claro que óbvio é. Vocês não Se gostam toda do Filipão e ponto. Se toda aí. crítica Vocês, aqui, vírgula, amigo. se Filipão toda não faz crítica parte que da é minha isso- roda de amigos. Não, é isso aí. Pra eu não isso. gostar dele. Não, Não. isso aí gosto aqui. dele. Não quer Ponto, dizer é que não isso. possa. Ele não é incriticável. Você me Não gosto. desculpa. Não, Você eu pode achar. eu também Porque a achei sua ruim régua o nisso. ano passado Eu achei era de que ruim o Atlético não fazia mais do que obrigação de vencer os jogos no Campeonato Mineiro. Mas talvez porque era o Tchatcho Kudê. E esse ano você está normalizando uma atuação como a de ontem do Atlético. Não pode ser. Ela não pode ser admitida. Seja o primeiro jogo da temporada ou seja num jogo treino. Eu tô normalizando a Essa- liderança. Atlético tem encontrado mais dificuldades do que a torcida esperava na disputa do Campeonato Mineiro de 2024 que tem sido jogado. Se inscreva, ative as notificações e deixe sua curtida para acompanhar um pouco sobre ainda esse contexto, pois o Atlético tem encontrado sim algumas dificuldades no atual Campeonato Mineiro. A equipe só conseguiu vencer 2 partidas durante a atuação que tem sido realizada nas partidas e tem que buscar agora identificar as áreas específicas onde a equipe tem enfrentado mais dificuldades, como principalmente a sua defesa e também o seu ataque, que não tem conseguido converter algumas chances que tem conseguido criar. Assim, a pressão externa e algumas expectativas condizem muito com o que o Atlético tem jogado dentro de campo. Isso porque a torcida esperava um Campeonato Mineiro muito diferente do que tem sido realmente colocado em prática pela equipe de Felipão e companhia. Agora é realmente discutir como lidar também com as estratégias que têm sido adotadas. Na minha visão, realmente o Campeonato Mineiro passou por uma elevação de nível e o Atlético tem enfrentado dificuldade. Você, torcedor atleticano, o que pensa a respeito desse tema? Já deixa aqui nos comentários a sua opinião referente ao que você acha que tem acontecido com o Galo em 2024.